falar para vocês que serviço de Deus é muito bom. Eu jamais, esse dia eu falei para o meu esposo, que eu sou casada com ele há 54 anos. Ele falou, agora você para de ir na igreja, porque é uma luta que a gente passa aqui, outra ali, né? Falei, meu filho, eu abandono você, abandono meus 8 filhos, abandono meus 17 netos, abandono minhas 4 bisnetas, mas Jesus jamais. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu estou com Jesus. Porque Ele foi quem me tirou da morte. Eu parei por uns minutos. Eu parei na UTI por uns minutos. E eu nunca dei trabalho. A da enfermeira sabe que tem pessoas que é bem difícil. Eu via pessoas cuspindo as enfermeiras. Eu falava, não faz isso, elas são anjos que cuidam de nós. Sempre. Aí deu um treco lá em mim, eu falei, como estou indo? Nesse momento, eu falei, virei o rosto para a parede e soltei uma lágrima, gente. Até aquele dia. Foi 2011. Dia das Mães. Meus filhos internaram assim. Meus filhos ficaram acatados, imagina. Todos eles ficaram arrebentados. E eu não chorei. Eles choravam, e eu falava, não, a mãe vai sair dessa. E quando eu entrei no hospital, eu falei com Deus, briguei com Deus, tá, gente? Porque ele é nosso pai. E se nós não pedir, ele não sabe que nós precisamos. Tá bom? A gente tem que falar, Senhor, é assim que eu quero. Porque ele sabe das nossas necessidades. Eu desci as escadas com a minha filha e falei, olha, Senhor, do jeito que eu estou descendo as escadas, eu só saio daqui se for do mesmo jeito. Senão o Senhor me leva. Porque eu já criei meus filhos, já fiz tudo que eu quis na minha vida, mas eu não quero morrer. E quando eu vi que eu estava indo, porque eu senti que eu comecei a tirar a plaqueta, tirei a máscara, eu falei, agora eu vou. Eu virei o rosto para a parede e falei, Senhor, não, Senhor, tenho muita coisa para fazer nessa terra, não deixa eu ir. E nisso eu voltei, gente, foi coisa assim, ó, tá? Então, como vale a pena servir-se Deus? Porque depois eu fiquei, em 2011, 2019 voltou, e Deus, o tempo todo falando comigo, não vai ser igual 2011, não foi, gente. Não podia fazer quimioterapia, mas fiz. Não podia fazer o transplante, que eu tinha 0,5% de chance. Fiz. 10 fizeram. E eu, o tempo todo, a hora que eu vi o médico chegando no corredor, eu estava morrendo. Eu puxava o lençol daqui, porque a gente tinha que ficar lá só com o lençolzinho. Eu puxava o lençol daqui, sentava, o doutor entrava, o doutor Alexandre falava. Aí entrava aquela renca, né? Como a senhora está, dona Creia? Estou ótima. Aí um dia ele virou e falou, como assim? Todos os quartos que eu vou, está todo mundo morrendo. Só chora, só... E a senhora está ótima? Eu estou ótima. E meu cabelo, para contar para vocês, que agora você faz assim, tá? Meu cabelo não caiu, tá, gente? Porque a química que eu fiz era desse tamaninho, ficava um médico aqui, outro aqui, tá? E ele falava, dona Cléia, a senhora sabe, isso aqui é uma bomba, quem está pondo dentro da senhora, e a senhora pode morrer. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Falava comigo, né? Porque eu falo pro alto também, a senhora mãe é louca. No final, eles falaram assim, ó, é Deus mesmo, na vida da senhora, porque, ó, não dá para entender nada. Aí queriam me levar para fazer análise, não sei o quê, porque meu cabelo não caiu. Eu falei, eu arranco ele, porque tem que sair daqui, porque senão eles iam me levar não sei para onde, ele tá louco. Aí, tudo bem. De 7, de 10 morreram 7, tá? E eu vi assim na minha frente, no meu quarto, que a gente ficou 4 meses numa casa, sem poder sair de máscara, só saía para ir para o hospital. E todo dia eu acordava, agradecia a Deus e falava para todo mundo ali, animava, levantava, comprava remédio para um, ia na farmácia, acudia a outro, saía, acudia a outro. E lá no hospital eu andava para todo lado. Os médicos falavam, essa mulher é estranha. Eu falei, eu sou esquisita, né, pastora Renata? Gente, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, curada, sarada, e amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou dar um rápido testemunho da minha depressão. Eu tive depressão, começou em 2011. Fiquei uns 6 meses sem voz.
no comecinho da depressão. Aí comecei a tomar medicamentos, procurei médicos, tudo. Quando foi em 2017, aí veio a depressão mesmo. Aí eu fiquei de cama, não levantava, não tomava banho, o dia inteiro eu só ficava dormindo, o dia inteirinho, dormindo. Um dia, meu esposo chegou para minhas filhas e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer dia você pode chegar aqui em casa e a sua mãe está morta. Aí, na hora já, e aquilo tocou muito no meu coração. Mas mesmo assim, antes disso, eu tive uma depressão muito forte no dia, que eu levantei, eu tenho muito medo de altura. Muito, muito, muito medo de altura. Eu não subo em altura. E na minha casa, quem conhece a minha casa sabe que o pé direito da minha casa ele é bem alto. E o meu esposo tinha feito uma escada de madeira para subir na laje. Eu subi na laje da minha casa. Eu não sei como que eu subi, não sei. E chegou lá em cima, simplesmente pulei. Pulei de cima da minha casa. E me socorreram, tudo. Cheguei no hospital. O médico falou para mim assim, olha, foi muita sorte, porque você poderia ter ficado paraplégica ou você poderia ter morrido, porque como você caiu sentada, poderia ter causado uma fratura muito bem grave, ou você poderia ter morrido. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a conversar com Deus. A Tamara, a Nilza ia muito lá em casa, dava conselhos, conversava comigo. E a partir desse dia, eu resolvi que eu não queria mais passar por isso. Conversei com Deus, falei, Senhor, eu não quero mais passar por isso. E para a honra e glória de Deus, eu estou aqui contando esse testemunho. Igual o louvor, tudo parecia impossível, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aleluia. Muito obrigada. Paz do Senhor, igreja. Antes de dar meu testemunho, eu queria ler 1 Samuel 1:27, que diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor... Por isso ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi perdido, e adorou ali ao Senhor. Desde o início do meu relacionamento, eu falava pro João que eu queria ter um filho. E eu nunca tive essa vontade antes, nunca. Na adolescência, até falava pra minha mãe que eu não queria ter filho. Dava muito trabalho. E aí ele falava, agora, né, vamos com calma, vamos indo. Mas eu sempre pedia. E igual eu falei pra minha irmã esses dias, uma vez na presença de Deus, por mais que às vezes a gente dá uma desviada, a gente ainda sabe para onde voltar. Então, muitas vezes, mesmo desviada, eu ainda orava, eu pedia para Deus, falava do que eu queria. E aí eu engravidei a primeira vez, aí eu perdi. Aí passou um tempo, o Arthur veio morar com a gente, mas eu ainda queria um filho. Eu falei, Deus, eu quero o meu filho, por mais que eu considere ele, tenho um amor enorme por ele, eu quero o meu filho. E aí eu engravidei de novo e perdi. E aí demorou um bom tempo. Eu tentava sempre e eu não conseguia. E aí eu continuava orando. E aí teve um dia que eu comecei a passar mal. Fui fazer o exame e eu estava grávida do Samuel. E aí eu fui vendo por que eu tinha minhas perdas. Aí eu descobri que eu tinha trombofilia com risco de parto prematuro. Então, a gravidez inteira do Samuel era isso. Era uma semana em casa, uma semana no hospital. Uma semana em casa, uma semana no hospital para tentar segurar. E eu sempre falava, Deus, se o Senhor me deu, ele não vai sair daqui antes da hora, ele não vai sair daqui antes de estar preparado para sair. E com 35 semanas já não dava mais para segurar. O Samuel nasceu e ele tem uma anomalia no coração, que a médica falou que
ele poderia sentir durante o parto, principalmente um parto prematuro, e ele não teve nada, ele não teve que ir para UTI, ele não teve que passar por nada, ele voltou com a gente. E a gente voltou para casa dia 24, né? A gente passou o Natal em casa. Eu fui a única que saiu do hospital dia 24, porque os meninos que estiveram juntos não puderam sair, eu saí e passei o Natal em casa com ele. E a minha gravidez inteira, eu agradeci a Deus. E eu falava para ele, Deus, quando eu tiver o meu filho, nunca mais eu vou sair da presença do Senhor. Nunca mais, e eu vou entregar ele a Ti. E quando eu engravidei, eu falei, nunca mais eu vou beber nenhuma bebida alcoólica, eu não vou me desviar. E aí, quando o Samuel nasceu, começou a surgir a vontade de casar, de ir para a igreja, e aí a gente casou na sede até hoje. E aí passou um tempo, né? Eu já estava meio assim, meio desanimada. Aí Deus falou, não, vou mandar outro filho para ela. Tá desanimada, vai voltar. Aí engravidei da Maria Cecília, foi uma gravidez muito tranquila, graças a Deus, mas igual esse versículo que eu li, né? Eu orei muito por ele. Eu acho que até por isso que o João colocou o nome dele, de Samuel. Mas eles são meus milagres, né? Porque quando eu tive as duas perdas, a médica falou para mim, nossa, você é muito novinha e a chance de conseguir engravidar é muito pequena. Aí dá vontade de chegar com meus dois filhos. Mas esse é meu testemunho. Obrigada. Amém, igreja? Deus faz ou não faz? Faz, Deus faz. Eu vou deixar meu testemunho aqui também. A igreja já sabe que eu sofri um acidente, né? Em 2015, meu carro foi jogado 50 metros da Serra da Mantiqueira. E é um lugar ali que... Eu vou resumir esse, porque o outro eu vou falar um pouco mais. É um lugar que o Senhor que nos socorreu falou que o ano anterior caiu um carro e a criança ficou 3 dias sentada no colo da mãe morta, porque morreu o pai e a mãe. Só a criança sobreviveu. Então eu caí num lugar que já outras pessoas já haviam perdido a sua vida. Uma árvore pequena que nasceu para fora da terra. A ribanceira, a árvore nasceu assim, ó. A árvore já nasceu no final do precipício. E eu sei que essa árvore ela não nasceu à toa. Eu sei que há muitos anos atrás, aquela árvore ela foi plantada pelas mãos de Deus para segurar o meu carro e salvar a minha família. E é difícil, igreja, eu falei isso hoje para a Elaine, é muito difícil a gente passar por um momento assim e a gente falar assim, um dia eu vou agradecer ao Senhor. É muito difícil a gente falar, Senhor, um dia eu te louvarei por isso. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, agora eu não entendo, mas um dia eu vou te agradecer por esse acidente. E eu falo para a igreja de todo o meu coração. Caiu eu e o Mateus, né? Eu agradeço a Deus pelaquela manhã. Porque eu estava desviando os caminhos do Senhor. O pecado, ele estava entrando na minha vida devagarinho novamente. Eu já era batizada, já conhecia a palavra. E o pecado, ele veio entrando devagar, porque Satanás, ele é sujo, ele não quer escandalizar a gente. Ele vem trazendo devagarinho. E se não fosse aquele momento, se não fosse esse trabalhar de Deus na minha vida, eu poderia estar no mundo hoje perdendo a minha salvação, perdendo a salvação da minha família. Então, por mais que seja difícil, igreja, por mais que eu sofri muito psicologicamente, mas eu agradeço a Deus por aquele dia, o meu carro ter caído 50 metros na Serra da Mantiqueira. Porque foi através disso que eu segurei nas mãos de Jesus, assim como a irmã Cleide, nunca mais soltei. E peço a Deus todos os dias para que eu nunca solte das mãos dele. Porque num lugar de morte, num vale de morte, o Senhor nos deu a vida. Amém? Um outro testemunho, igreja, também é relacionado à infertilidade, a problemas da gestação. Assim como a minha irmã, né? Ela, assim como eu, na verdade, tem trombofilia, eu tenho trombofilia. Só que diferente dela, eu sempre quis ser mãe. Sempre tive um sonho de ser mãe.
Sempre cuidei das minhas sobrinhas com muito carinho, sempre tive muito amor nas minhas sobrinhas. E eu queria ser mãe, eu queria um filho. Só que eu estava no relacionamento errado. O Bruno morava com a minha mãe. Todo mundo morou com a minha mãe. Didi, que a Elane morou na minha mãe. Chegou a vez do Dedé com a Faélia. Aí na minha vez, eu queria falar não. Eu falei, opa, por que não? Todo mundo foi, o Bruno também vem. E aí o Bruno também foi morar na casa da Nilza. Pegou a mala e volta para casa da Nilza. E aí a gente estava lá, e aquela vida errada, aquela vida de prostituição, fornicação, que é algo que não agrada a Deus. E eu comecei a estudar a Bíblia. Comecei a buscar. E eu tive meu primeiro aborto. E me doeu muito, porque eu queria demais. A gente faz planos, né? A gente não faz planos, igreja? Nós fazemos muitos planos. Mas os planos são de Deus, não são os nossos. E eu fazendo plano, e a gente já, né, mãe, comprando as coisinhas, e eu toda feliz. E eu tive meu primeiro aborto. O meu falecido avô e o meu falecido tio Luiz, que me levou para o hospital. E eu chorei muito, muito, sofri demais. E esperei 2 anos, fui fazer faculdade. Estava lá fazendo faculdade, perdi de novo. Engravidei, falei, vou esperar 2 anos para o meu corpo voltar ao normal. Engravidei, toda feliz, perdi novamente. E aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não consigo ter filho? Olhava uma mulher grávida passando na rua, eu falava até assim, Deus, que os meus olhos não prejudiquem ela, mas que coisa mais linda essa barriga. E eu queria muito, igreja, eu queria muito ter meus filhos. E um dia Deus tocou no meu coração e falou para mim assim, renúncia. Muitas das vezes nós não estamos vivendo o milagre de Deus, porque nós não estamos renunciando às nossas vontades. Nós estamos fazendo com que as nossas vontades estejam acima da vontade de Deus. Não era vontade do Senhor que os meus filhos nascessem naquela condição. Não desmerecendo ou falando de quem o filho nasceu nessa condição, não. Mas aquilo o Senhor não queria para mim. E o Senhor tocou no meu coração e falou, renúncia. Eu estudando a Bíblia, mas uma amiga da escola, na época da Amanda Monteiro. E o Senhor começou a falar isso no meu coração. E eu falei, bom Deus, renuncie o quê? O que o Senhor quer que eu renuncie? Aí veio Bruno. Foi para renunciar ao Bruno? O Senhor falou, não. A vida que você está levando com ele. Não é essa vida que eu quero que você leve com ele. E eu lembro, igreja, que eu cheguei nele e falei para ele assim, ó. A condição é essa. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais a prostituição, a fornicação. Ele falou, mas como assim? A gente vai morar junto, dormir junto e não vai ter nada? Eu falei assim, não, meu filho, se a gente dormir junto, não tem jeito, né? Você dorme no sofá, eu durmo no quarto. Mas a gente não vai praticar mais ato sexual. Enquanto a gente não casar. E aí ele falou assim, você está me forçando a casar? Eu falei, não estou te forçando a casar, não. Se você não quiser, você pode pegar a roupa, tá no guarda-roupa e voltar para casa da sua mãe. Não estou te forçando a nada. Eu estou te dizendo que agora vai ser assim. Eu vou fazer a vontade de Deus. E aí ele falou assim, mas você está ficando maluca, você vai terminar 5 anos junto de namoro. Eu falei, não tem problema. É você que decide. Pode ir embora. A gente namora e vai vendo o que dá, né? E aí ele falou assim, aqui, Moel, deixa eu falar um negócio para você. 5 anos já, eu não vou largar você mesmo, né? Não tem jeito. Não vou largar você. 5 anos já. Aqui, ó, arruma esse casamento logo aí e vamos casar. E aí a gente arrumou, né? Foi uma bênção, foi maravilhoso, que o meu irmão também se consertou perante Deus. A minha mãe teve essa alegria de casar, né? Os 2 filhos no mesmo dia, na mesma hora, o mesmo casamento. Os 2 filhos se reconciliando ali, né? No altar do Senhor, se corrigindo. E quando eu casei, eu falei assim, agora, Deus, eu estou preparada para viver o milagre que o Senhor tem para mim. Aleluia, Deus. E foi quando eu fiz o teste de gravidez. E por mais que eu esteja em frente a uma situação com meu marido agora, que é meio descrente agora, mas eu creio que em nome de Jesus, ele vai ser alcançado, vai ter o momento dele, ele e o Espírito Santo de Deus.
Ele falou para mim assim, eu falei, cadê o teste? Eu quero mostrar para minha mãe. Ele falou assim, está na Bíblia. Eu falei assim, mas aonde na Bíblia? Ele falou, está no livro de Mateus. Porque assim como o Senhor abençoou a gestação de Maria para trazer o Salvador, o Senhor vai abençoar o nascimento do nosso filho. E ali ele já profetizou que nós teríamos um filho homem. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estava já barrigudinha, mas com muito medo, porque a gente fraqueja um pouquinho na fé. Por mais que a gente fale, não está dando certo, já estou de 4 meses, já passei o risco, mas a gente tem medo e o Senhor sabe que a gente está com aquele medinho. O Senhor me levou na porta de uma igreja e eu ainda não era batizada. Cheguei até na Sara, nossa terra estava aberta. Eu falei, Senhor, eu vou entrar e o Senhor vai falar comigo hoje. E o pastor, eu entrei, me recebeu muito bem, fez uma oração para mim e ele falou para mim, filha, o Senhor diz para você, não temas, eu sou contigo. Aleluia, Deus. E eu saí dali fortalecida. Falei, Senhor, eu não vou temer, o Senhor está comigo. E foi um parto tranquilo, doloroso, parto normal, não podia ter cesárea. Quem tem trombofilia não pode ter cesárea. 14 horas de trabalho de parto. Mas para a honra e glória do Senhor, está ali a minha bênção, está ali o meu milagre, glória a Deus. Aleluia. Mas como Deus faz muito mais além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, o Senhor também me providenciou mais uma bênção, né? Que foi o Miguel, que foi a criança que chegou para alegrar ainda mais um lar alegre, feliz, né? Uma família feliz ali na presença do Senhor, eu já era batizada, já conhecia a palavra. E hoje eu sou grata a Deus porque o Senhor me deu essas 2 bênçãos. O Senhor nos livrou da morte no acidente. E o Senhor fez, né? Trouxe os meus filhos para estar aqui servindo e adorando junto com Ele, né? E isso é maravilhoso, né, igreja? Porque a gente vê tantos adolescentes perdidos, né? E os meus amam estar na casa do Senhor. Os meus, eu estou no presídio, eles falam assim, mãe, estou indo para a igreja, não liga agora não, tá? Que eu estou na salinha, né, Carla? Não liga não, estou na salinha. Então, assim, eu falo para meus colegas, gente, eu estou trabalhando, meus filhos estão na igreja, não é porque eu forço aí não, é porque eles amam estar na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui. Aleluia, glória a Deus. Antes de encerrar aqui, eu quero só falar uma coisinha para a igreja. A minha mãe entrou e com o testemunho dela, ela mostrou que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus um dia prometeu para minha avó que ela e a casa dela serviria ao Senhor. E as promessas da minha avó estão se cumprindo através da minha mãe, através da minha família. Foi como ela falou, está vindo um por um. Mas vai vir porque é promessa de Deus. Amém, igreja? E Ele é fiel. O Vinícius e a Luana, com o testemunho deles. Viu, Vinícius? Da Luana. Vocês nos mostraram que nós servimos um Deus que resgata. Que nós servimos um Deus que liberta. Que nós servimos um Deus que transforma as vidas. Aleluia, glória a Deus pela vida de vocês, amém? Aleluia. A Carla, eu e a Aninha, nós aqui com o nosso testemunho representamos o Deus que realiza sonhos, amém, Carla? Aleluia. Um Deus que muda o quadro, um Deus que transforma choro em choro de alegria, aleluia. O João, com o testemunho dele, passou um aperto, coitado, muita dificuldade, estava desempregado. E agora ele é concursado, amém, igreja? Aleluia! O João, com o testemunho dele, mostrou que nós servimos um Deus que provê. Nós servimos um Deus provedor. Nós servimos um Deus que abre as portas. Aleluia!
o Arthur, com esse lindo testemunho dele, o sobrinho, que eu amo demais, um presente de Deus nas nossas vidas, né, Arthur? Ele mostrou que nós servimos um Deus que acolhe, um Deus que ama, um Deus que cuida e um Deus que restitui. Porque aquilo que ele não tinha, aquilo que ele foi privado, Deus providenciou para ele, que é essa família que ama ele demais. Aleluia. O Mateus, com o testemunho dele, junto com o meu, mostrou que nós servimos um Deus que livra, um Deus que guarda, um Deus que cuida de nós, um Deus que, a palavra dele diz que ele não dorme, um Deus que trabalha 24 horas a meu favor e ao seu favor, amém, igreja? A irmã Cleia mostrou que nós servimos um Deus que cura, nós servimos um Deus que é médico dos médicos, aleluia, porque o médico falou para ela que não tinha jeito, os outros estavam morrendo, talvez ela poderia ser a próxima. Mas ela sabia o Deus que ela servia. E é por isso que ela está aqui, para mostrar que ela foi curada e nós servimos um Deus que cura. Aleluia. E a Elaine, com o testemunho dela, ela nos mostra que Deus é o Deus da vida. Amém, Elaine? Uma pessoa que desistiu de viver, que não queria mais saber de viver, que comete esse ato de pular da laje, se machucar. Ela tem o pé operado, o tornozelo operado por isso. Mas eu vou dizer para você que Deus deixou essa caminha para você carregar, para você sempre lembrar de onde Ele te tirou. Para você nunca esquecer aonde você estava e aonde você está e aonde Ele irá te colocar. Porque grandes coisas o Senhor ainda tem na tua vida. Aleluia. Ela nos mostra um Deus que é vida. Um Deus que quer nos dar vida e vida em abundância. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos aplaudir esse Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé. Quero chamar a Carla aqui, amém? Eu quero convidar você nessa noite, nesse último domingo do mês, do ano, que você ainda não recebeu o seu milagre, mas você tem que sair daqui crendo que o Senhor, Ele é Deus, que Ele pode fazer o seu milagre hoje. Você pode dormir de um jeito, acordar de outro amanhã, acordar com a sua vitória. Porque esse é o Deus que nós servimos, Ele é um Deus do de repente. Ele é um Deus que nos surpreende.